quando a gente termina as operações com frações, porque vocês precisam saber fazer adição, subtração, multiplicação e divisão de frações para depois ir para a álgebra. Vamos lá então? Antes eu queria mostrar algumas coisinhas para vocês, que a gente trabalha no dia a dia, são coisas que a gente vê no dia a dia de frações e a gente não se toca. Então, por exemplo, quando você vai comer uma pizza, você vai dividi-la. Então a ideia de fração é a divisão, você tem os recortes ali que vai dar uma fração. O bolo, deu até vontade de comer um bolo. Também você tem ideia de fração quando você tem os recortes. Um aqui que é bastante comum, que a gente também nunca observa no painel do carro, o nível de combustível. Geralmente ele mostra sempre o nível de combustível através de frações. Ou vocês ouvem os pais ou tios ou irmão de vocês falarem assim: ah, eu só tenho 1/4 de combustível, eu tenho metade do tanque, eu tenho 3/4, entendeu? E vou fazer uma brincadeirinha não, vou fazer aqui vamos dizer assim, uma sondagem com vocês para saber como é que vocês estão em relação a frações. Por exemplo, isso, vocês trabalham com frações o tempo inteiro. Não é novidade ainda para vocês, não é novidade nenhuma. Pronto. Vamos dizer que eu tenho uma pizza que ela já foi comida inteirinha e eu vou devolver os pedaços dela a essa bandeja daqui. E essa pizza ela foi dividida em 8 partes. Ok? Ela foi dividida em 8 partes. Tá aí. Se eu colocar uma dessas fatias, que fração eu tenho dessa pizza? E aí começam a ter as dúvidas. Aí vocês estão vendo o que é que acontece? Acontece o seguinte, ó, vamos lá, vamos relembrar rapidinho de frações. Para um pouquinho, preste atenção agora no professor. Desliga o microfone por conta da zoada. Levi, desliga o microfone. Bom, então você tem aqui o seguinte. O todo, quando eu falei para vocês, olha, essa pizza foi dividida em 8 partes. Ela vai ser a parte de baixo da fração, vai ser o chamado denominador. E a parte que foi tomada, no caso aí a parte que foi devolvida à bandeja, ela vai ser o numerador. Então nesse caso aqui, eu tenho 1/8 da pizza. Ok? Vamos lá. Eu devolvi mais um pedaço dessa pizza. Que fração eu tenho dessa pizza? 2/8. E aí, 2/8. O denominador, que é a parte de baixo da fração, eu leio como ordinal. Ok? Oitavos, nonos, não é isso? Décimos. A partir acima de 10, quem é que lembra? Eu leio avos. Ok? Eu leio avos. A gente vai lembrar disso tudo. Vamos lá. Devolvi mais um pedaço, uma fatia ao prato. Eu tenho quanto? 3/8. Devolvi mais um pedaço. Eu tenho o quê? 4/8, que eu posso também representar por meio. Que aqui também é metade da pizza. Entendeu? Metade. Eu também posso representar como metade. Aqui agora eu tenho o quê? 5/8. Quanto é que eu tenho aqui agora? 6/8. E agora? E a pizza inteira corresponde a 8/8 da pizza, ou 1 inteiro. Eu quero que você entenda o seguinte: fração, ela significa uma divisão do numerador pelo denominador. Então, quando você pega esse 8 e divide por 8, vai obter que número? O número 1. Por isso eu leio o número inteiro, 1 inteiro.
8/8 é a mesma coisa que 1 inteiro. Ok? Vamos lá. Vamos para o livro na página 4 aí. E aí você tem a situação onde você tem aqui, ó, um mostrador de combustível. Tá vendo? Marcando uma fração. E aí ele tem aqui, ó. Para uma viagem entre as cidades de Belo Horizonte, Minas Gerais e Sorocaba, São Paulo, um veículo fará uma parada em Capitólio, Minas Gerais e outra em Itajubá, Minas Gerais. Sabe-se que de Belo Horizonte até Capitólio gasta-se metade do combustível de um tanque cheio desse veículo. De Capitólio até Itajubá, o consumo é de 2/3 do tanque. Okay? E de Itajubá até Sorocaba, o consumo é de 3/5 do tanque. E aí você vai observar, não se preocupe que ainda a gente não vai fazer adição não, porque vocês ainda não aprenderam. Vocês primeiro vão aprender o passo a passo ainda, como é que se lê, como é que se representa a fração. Então os números que são 2/3, 3/5 representam, então eles são chamados de frações e indicam situação descrita em quantas partes de um tanque cheio de combustível serão gastas durante esse trajeto. Então, essas frações que vocês viram lá da pizza, ela está representando situações no momento em que eu tenho, ok, uma parte da pizza, ou seja, uma divisão da pizza em partes iguais. E o que eu quero que vocês entendam é que fração representa sempre divisão em partes iguais. Por que que eu estou falando isso? Porque na hora de representar frações em partes iguais, tem sempre aquele preguiçoso que tipo assim, ó, eu quero representar 2/3. Quando eu peço para você representar 2/3, você tem que representar igualmente. Olha só, eu tenho uma barrinha que foi dividida em 3 partes e eu colori 2 dessas partes. Isso aqui eu tenho 2/3. Para não fazer isso daqui, ó, por exemplo, isso daqui não é 2/3. Ah, mas professor, eu dividi em 3 partes e pintei 2. Você dividiu igualmente? Não. Então, você tem que colocar na cabecinha de vocês que fração é uma divisão igual. E vocês vão ver que vocês vão ter que representar essa divisão em partes iguais. E eu vou observar muito isso de vocês. Se eu preciso representar em partes iguais, eu tenho que representar direitinho. Não vá fazer 2/3 como nesse daqui, ó. Isso aqui não é 2/3. Certo? Vamos lá. Vamos continuar. Não, nenhuma delas. Ok? Vocês vão ver depois como é que seria aquela dali. Deixa eu avançar aqui. Significado e representação de uma fração. Fração como partes de um inteiro. Então ele começa aqui, ó. Veja o quadrado a seguir, ele está dividido em 4 partes congruentes. A palavra congruente, gente, significa coincidente, idêntico ou correspondente, ou até mesmo igual. Então, quando o professor fala assim, olha, divida aí em 4 partes congruentes, significa que ele está pedindo divida em 4 partes iguais. Entendido? Então, o livro já começa dizendo assim, ó, tem que estar dividido em 4 partes congruentes. Então, as figuras ilustram esse quadrado com 1, 2, 3 ou 4 de suas partes coloridas. Observe como podemos representar essas partes utilizando frações. Então, aí você vê a primeira fração onde eu tenho uma das partes coloridas. Que fração é essa? Uma das 4 partes coloridas, 1/4. Na segunda figura, você tem 2 de suas 4 partes coloridas, 2/4. E aí vai. Na terceira figura eu tenho 3/4. E na última figura...
Isso. Então vamos lá, vamos continuando. Repare que essas frações utilizadas estão representadas com partes tomadas, que são as partes coloridas, de um inteiro que foi o quadrado. Podemos formalizar essa ideia da seguinte maneira. Considere dois números naturais a e b, de modo que b seja diferente de zero. Vou explicar agora por quê. Se a fração... Presta bem atenção aqui agora. Eu tenho a dividido por b, e eu falei para vocês lá no início, olha, fração indica uma divisão. Uma divisão de quem? Do numerador pelo denominador. Ele diz assim, ó, a e b são números naturais e b tem que ser diferente de zero. Eu quero uma explicação aí para o professor. Por que o número de baixo não pode ser zero? Quem pode me explicar? Era para ter falado, Agatha. Pode falar. Não. Você chegou, mas não explicou o correto. Fale, Júlia. Não, não é isso. Alguém mais falou antes, eu não vi quem foi. Fale, Levi. Fale, Levi. Não, Levi, não é isso. Bom, vamos falar. Vou falar agora para vocês. Fale, Maria Eduarda. É só falar, gente. É porque eu não vejo aqui, eu vejo pelo nome. Oi? Pronto, então olha só. Eu disse para vocês que a fração é uma divisão do numerador pelo denominador. Então é a mesma coisa que eu representar assim, ó, A dividido por B. Pense bem. Vamos dizer que o A é o número 3 e o B é o número 0. O que está acontecendo aqui? Oi, diga, Maria Eduarda. Muito bem, Maria Eduarda. Maria Eduarda já respondeu. A divisão por zero não é definida em matemática, por isso o denominador da fração nunca pode ser zero. Então ele deixou bem claro. Eu tenho que considerar que o numerador A e o denominador B, de modo que B tem que ser diferente de zero, não pode ficar zero, porque não existe divisão por zero na matemática, ela não é definida. Entendeu? Só por isso. Então, a divisão por zero não é definida. Essa operação não é possível em matemática. Vamos continuando. Fração como resultado de uma divisão. Então, a gente está falando isso aqui o tempo inteiro. Então, podemos utilizar as frações para representar divisões. A divisão de um número natural A por um número natural B, diferente de zero, pode ser representada como A sobre B, ou o A dividido por B, onde o A é o dividendo e B é o divisor. Ou seja, o A, que é o numerador, ele é o dividendo, e B, que é o denominador, é o divisor. Então, toda vez que vocês virem 9 dividido por 4, você pode representar ele em forma de fração 9 quartos. 5 dividido por 3 é a mesma coisa que eu representar ele na forma fracionária, 5 terços. 15 dividido por 8 é a mesma coisa que eu representar 15 oitavos. Entendeu? Então, entenda que a fração, ok, ela pode ser indicada através de uma divisão e vice-versa. Fração como comparação ou razão. Vamos lá. Então você tem aqui o seguinte, outro contexto que podemos utilizar frações é na comparação de valores. Acompanhe a situação a seguir. Bianca e Carolina participaram de uma campanha de arrecadação de itens de higiene para doar a um orfanato. Bianca arrecadou 20 itens e Carolina 10. Podemos comparar as quantidades arrecadadas por meio de uma fração. A quantidade de
arrecadada por Bianca sobre a quantidade arrecadada por Carolina, ou seja, 20 décimos, que é igual ao quê? 2 inteiros. Alguém pode me dizer por que deu 2 ali? Por que deu 2? Metade de 10 é... Não. É bem isso, Agatha, mas é porque você fez uma confusãozinha aí. A metade de 20 é 10, mas você poderia ter explicado de uma forma melhor. É porque, professor, se o senhor está falando o tempo inteiro que a fração é indicação de uma divisão, então 20 dividido por 10 é igual a 2. Era só isso aqui que eu queria ouvir. Entendeu? Mas está certo. Okay? O contexto que você utilizou está certo. Só ficou confuso, talvez confuso para os seus colegas. Então, como a gente viu que 20 décimos é a mesma coisa que dividir 20 por 10, o resultado vai ser 2. Então, isso quer dizer que a arrecadação de Bianca foi 2 vezes maior que a de Carolina. Então, eu estou comparando, certo? Matematicamente, dizemos que a razão entre as quantidades arrecadadas por Bianca e Carolina é 2. Outra palavrinha aqui, ó, razão. Tá vendo? Razão é a mesma coisa que divisão. Outra palavrinha nova. Então, vocês ouviram falar o quê? Antes. Qual foi a palavrinha nova antes aí da página anterior? Não. Isso. Congruente significa mesmo o quê? Igual. Isso. E razão é a mesma coisa que divisão. É o quociente de um número por outro. Então, quando eu estou falando assim, olha, qual é a razão entre 20 e 10? Aí você vai fazer assim, ó, 20 décimos. Isso é uma razão. Ou você pode colocar assim, ó, 20 dividido por 10. Entendeu? Então, eu tenho a razão. O resultado de 20 dividido por 10 é 2. Vamos lá, vamos continuar. Fração como parte de uma quantidade. Isso aqui a gente vê o tempo inteiro. Então, as frações podem ser utilizadas para representar parte de uma quantidade. Imagine que um mercado precisou repor alguns itens do seu estoque. De 9 pacotes de feijão, 1/3 estava fora do prazo. Então, ó, você tem 9 pacotes, 1/3 estava fora do prazo. Eu vou pegar isso aqui, ó, e dividir em 3 partes. 1/3, tá vendo aqui, ó, está fora do prazo. Ok? Quanto 1/3 representa o total da quantidade de feijão? Aí eu vou fazer o quê? 9 dividido por 3. Então, quando eu falo 1/3, eu estou dividindo por 3. Se eu falo para vocês 1/4, eu estou dividido por quanto? Por 4. 1/5, eu estou dividindo por 5. Então, vamos pensar aqui, ó, que essa questão foi fácil. Se eu tenho 9 pacotes de feijão, 1/3 está fora do prazo de validade, quantos pacotes estão fora do prazo de validade? 9 dividido por 3, que dá 3. Agora vamos pensar assim, ó. Eu tenho 15 pacotes de feijão, e eu digo que desses 15 pacotes de feijão, 1/5 está fora do prazo. Quantos pacotes estão fora do prazo? 3. Se eu tenho 15 pacotes de feijão e eu digo que 1/5, 1/5 eu falei para vocês que era uma divisão por quanto? Por 5. 15 dividido por 5 dá quanto? 3. Então também 3. Se eu tenho 20 pacotes de feijão e eu digo 1/4 está fora do prazo, quantos pacotes de feijão estão fora do prazo? 5. São 20 pacotes e 1/4 representa uma divisão por 4, não é isso?
Então eu tenho que 5 pacotes estão fora do prazo. Entendeu a ideia de parte da quantidade? Então eu tenho 1/3, eu tenho uma divisão por 3, 1/5 uma divisão, e aí vai sucessivamente. 1/6 uma divisão por 6, 1/8 uma divisão por 8, e aí vai. Vamos continuando. E leitura de frações, tudo bem, não tem problema não. A gente já está finalizando aqui. Vocês já sabem como é que faz a leitura de fração. Eu leio até 9. Quando o denominador for 2, eu leio meio. 3 eu leio o terço. 4 eu leio o quarto. 5 eu leio o quinto. 6 eu leio o sexto. 7 eu leio o sétimo. 8º eu leio oitavos. 9 eu leio o nono. 10 e potência de 10, por exemplo, 10 eu leio décimos, não é isso?